Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Torino aqui na área. Venho trazendo para vocês mais um raciocínio lucrativo, fazendo aquele resumão do mercado do pregão de hoje, explicando para vocês os melhores pontos que aconteceram, né, e os próximos movimentos que estarão para acontecer através do conceito do dinheiro inteligente, ou seja, o Smart Money Concept. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a você que aí na descrição tem um link onde você clicando, você vai estar fazendo parte da maior comunidade do Brasil. Comunidade essa que você vai estar recebendo informações privilegiadas e pode ter certeza que você vai se amarrar, tá bom? Vamos para o gráfico? Vamos lá, chama a vinheta aí, meu. Simbora! Bem, pessoal, estamos aqui no gráfico do Ibovespa e olha só que interessante, né? Até que enfim, nossa característica da mudança do comportamento foi concretizado, né? Ativa o sininho aí, né? Antes de mais nada, se inscreve e tal, e etc. Vamos embora. Pessoal, olha só que interessante, né? Mudou o caráter do nosso movimento, tá bom? Então, o que é que a gente aguarda nesse exato ponto? Inclusive, chegou num ponto bem interessante ali de um movimento, de uma favela, aliás, de um order block, onde você tem uma região de supply bem importante. Ele já respondeu bastante essa região e muito provável que ele venha estabelecendo aqui esse novo range, tá? Já que nós estamos na mudança de caráter do range superior. É importante também, e vale ressaltar, futuramente, vocês deixarem marcado, tá? Esse equal rise aqui, ok? Para que futuramente seja capturada essa liquidez. Afinal de contas, isso aqui é uma liquidez importantíssima que o gráfico, que o mercado vai vir buscar posteriormente, ok? Então, essa é uma liquidez que lá na frente vai buscar, né? O próprio Ibovespa vem fazendo esse movimento aqui, tá? Abaixo desse ponto, nós temos um range que foi estabelecido através dessa mudança de caráter, onde a gente tem esse fundo, ok? Nós temos esse fundo aqui, ó, e esse topo, e nós temos essas regiões que inclusive são muito importantes, pessoal. Abaixo de 50% na nossa região de desconto, nós temos essas regiões como interesse, inclusive tem um imbalance aqui, tá? Aqui é uma região de demanda. Eu vou falar também sobre essas duas regiões de demanda do preço, tá? Onde você vai possivelmente no futuro ele vem buscar, ok? E nós temos também um imbalance, né? Uma região de imbalance aqui, exatamente esse ponto como uma região de imbalance, então tem que ficar atento nesse movimento. Até lá, já que ele chegou na região extrema aqui, é importante, seria bem importante, muito importante na verdade, ele fazer um movimento desse tipo, né? Se ele vem e faz um movimento, ele confirma essa região para a gente poder surfar esse ponto até lá embaixo, né? Isso seria um movimento bem interessante, é um movimento aqui no Ibovespa. O Ibovespa é até bem, muito interessante você ver, até para poder fazer investimentos em algumas empresas, algumas coisas do tipo, para você ter uma noção de onde de fato o dinheiro está indo, né? Para onde o dinheiro está indo. Então aqui ele estaria fazendo um buy, seria um cenário por mais que perfeito para a gente poder surfar esse movimento e entender esses pontos para poder realmente pegar o preço no contrapé do movimento, já que ele chegou na região premium, né? Aquele movimento. Então, se ele fizesse um movimento como esse, seria bem interessante buscar regiões nessa região para poder executar um trade. Pô, seria massa, né? Esse é o cenário clássico, né, galera? Esse é o cenário mais clássico que tem nessa visão, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês aqui nesse ponto. Ele também pode querer induzir, né? Querer induzir nessas regiões para poder chegar aqui numa retração um pouco mais abaixo, tá? Mas, de toda maneira, aqui a gente tem uma bola de uma referência e você pode refinar esses pontos para poder ficar melhor para você, tá bom? Essas regiões aqui como ponto de interesse. Inclusive, deixa eu apagar essa parte aqui, deixa eu apagar também essa parte aqui também, que não interessa. Então, ele mudou o caráter devido a esse topo que era do nosso range, né, anterior. Esse seria o nosso range, exatamente esse aqui, ó, por conta devidamente dessa quebra de estrutura, tá bom? Então, nós temos esse topo como um swing point para ser quebrado e mudar o caráter dessa tendência, ok? Seria exatamente esse aqui, esse e esse. Foram esses que foram quebrados, né? Que mudaram a estrutura, né? Que quebraram a estrutura, perdão, para a mudança do caráter da tendência, perfeito? Então, nós tínhamos exatamente essa movimentação. E lembrando que, como agora foi estabelecido essa nova alta, nós temos esse range que eu já marquei para vocês. Então, só para justificar aqui o porquê que nós temos que ficar ligado nesse movimento, tá?
para poder armar algum trade, alguma coisa, esperar algum gatilho, acionar algum gatilho para poder montar algum trade, já que você opera no mini índice. Ontem eu falei sobre essas regiões, tá bom? Essas regiões que o preço tinha a vir, né? Ele capturando aqui seria melhor porque a gente teria uma característica de uma acumulação do movimento e aí a gente teria uma continuidade de alta. Mas foi realmente o que ele fez, né? Em uma subestrutura, já que ele vem aqui e ele não perde, não muda o caráter, ele mudou agora, né? O mesmo cenário lá para o Ibov, como a gente tem aqui, ele vem em uma estrutura que ele muda o nosso caráter também muda o caráter também maior, do time frame maior. Inclusive chegando numa região bem interessante e importante, que é justamente essa região aqui de supply, tá? Exatamente esse ponto de supply, que inclusive ele está chegando lá, né? É interessante você ficar de olho nessas regiões aqui para poder especular algum movimento de venda. O importante e interessante seria, lógico, nós temos um tempo gráfico de 5 minutos agora, então seria realmente ele buscar um topo maior, ok? E ele vir a perder esse fundo para a gente pensar em alguma coisa aqui também, seguindo o mesmo cenário lá do Ibovespa. Seria um cenário ideal que ele viesse fazer aqui nesse movimento. Seria uma estrutura bem interessante para a gente poder surfar essa queda até esse ponto como alvo, gente. Então aqui nesse ponto nós temos alguns order blocks, algumas situações. Inclusive também nós temos um range estabelecido, né? Já que agora a gente já quebrou já mudou o caráter da tendência, então a gente já tem um range estabelecido. Ontem eu fiquei aguardando, embora tivesse aguardando um movimento que a gente não teria muita identificação devido à estrutura que na verdade não mudou o caráter dessa estrutura, tá certo? Por que que eu não considero esse topo aqui como um change of character, né? Um choque, um chow, como muitas pessoas falam, porque de fato esse fundo, né, ele não perde esse movimento. Esse topo aqui, ele que foi exatamente o, o causador que jogou o preço para baixo, né, exatamente aqui através de uma defesa, através dessa região de liquidez, que foi na verdade uma indução para jogar o preço para baixo, ele não faz esse movimento aqui, tá? Então ele não renova esse fundo, ou seja, ele não faz mais um boys, então não tem como considerar ele aqui uma mudança de caráter. Agora, se ele tivesse perdido esse fundo, seria bem interessante, porque ele teria quebrado esse swing point e nós teríamos de fato essa mudança de caráter. E eu, cara, compraria aqui sem medo, sem dó nem piedade, inclusive nesse movimento aqui, pensando até em um swing trade, tá? Pensando até em um swing trade. Mas não foi isso que aconteceu, não me deixou muita, digamos assim, muita segurança, tá? Muito conforto em pegar esse trade, porque de fato ele não perdeu esse swing point, ele não quebrou esse movimento, não capturou essa liquidez, tá certo? Eu não considero isso aqui como uma captura de liquidez, embora, Felipe, mas deixou pavio, tá? Beleza, tranquilo. Muitas pessoas consideram, mas eu não curto, eu gosto realmente de uma movimentação, de uma captura de liquidez. Quando o movimento é um pouco mais agressivo, ele corrige nessa região fazendo alguns retestes, entendeu? Ou ele toca muito, é muito agressivo e já volta num candle também muito agressivo. Eu considero isso sim uma captura de liquidez. Enfim, então até então a mudança de caráter tinha ficado nesse range que foi estabelecido, que eu tinha falado alguns vídeos anteriores, que era exatamente esse ponto. E aí ele muda o caráter. E quando ele muda o caráter, eu procuro gatilhos de venda, assim como esse, por exemplo. Se eu tivesse mudado o caráter aqui nesse candle, eu estaria buscando gatilho de venda para poder surfar como alvo o meu próximo ponto de demanda, entendeu? Assim como esse mesma estrutura aqui, o que está acontecendo nesse ponto. É preciso ficar ligado nesse movimento, tá? Existe a possibilidade de você acionar a possibilidade do famoso risk entry, né? Ou seja, que é você se arriscar a entrada antes mesmo dela confirmar, mas eu sugiro que você tenha um conforto maior na sua análise, no seu trade através de um movimento como esse e busque regiões através desse range que foi estabelecido, ok? Estabelecendo esse range aqui, nós temos as mesmas configurações, onde nós temos esse order block, aqui nessa questão, nesse ponto, nós não temos um imbalance, né? A não ser que se a gente vier para 1 hora, a gente vai ver um imbalance aqui nesse ponto, então ele pode até também querer induzir para poder subir mais, inclusive ele pode induzir aqui esse fundo para poder capturar, né, capturar esse imbalance e vir a esse ponto, tá bom? É um trade que eu também gosto de pegar, para poder sair aqui nessa estrutura e daqui pegar uma venda no contrapé para poder sair realmente na próxima compra e surfar um movimento maior. É exatamente isso que vocês estão vendo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trade, mas eu gosto realmente quando o risco-retorno está bem favorável. Então fique atentos, né? Deixa essa modalidade para um pouco mais de experiência.
Mas de antemão, nós temos um movimento aqui nós temos essa região de demanda, tá? Vou marcar aqui como essa região de demanda. E também nós temos aquela extremidade de demanda que eu tinha marcado um pouco, mas eu tinha até refinado. Eu vou fazer o seguinte, como nós estamos no 15 minutos, eu vou abranger isso aqui, tá? Como uma região só de demanda, que você pode estar especulando ela tanto como alvo como ponto de compra. Eu sugiro que nessas extremidades, pessoal, porque estou percebendo muito, estou meio que entendendo aqui como uma possibilidade de uma redistribuição de Wyckoff. Então, se ele vier a perder esses fundos, tá? Preste atenção, porque tem muita liquidez, cara, nessa região. Muito, mas muita liquidez mesmo, galera. É uma liquidez que pode ter certeza que está muito provável de ser capturada. Então, se você quiser executar alguma compra nesses pontos, cara, espera uma confirmação, tá? Espera uma confirmação. Nós estamos em um cenário que o mercado agora que começou a mostrar que, de fato, ele tem uma projeção de alta, tá? Embora esse swing point maior também desse range não deixa de ser válido. Se a gente vier aqui para 1 hora, você entende muito mais do que eu estou falando, que também ele não foi perdido. Então, ele pode sim capturar esses fundos, é uma realidade. Então, sempre preste atenção, tá? E eu vou falar uma parada para vocês que eu falo para meus alunos. Cara, quer pegar um trade aí? Meu irmão, espera um pouco, tenha paciência, ser trader é paciência, bumbumzinho na parede, viu? Para não ser estopado aí e não fazer besteira. Tranquilo? Então, preste bastante atenção, porque esses são os pontos aí que nós temos como alvo, né, em uma estrutura desse ponto, tá? Nessas regiões. Aqui você vai buscar algum order block, alguma coisa que vai ser construída ao longo do tempo, tá? Então, isso aqui seria um cenário perfeito, seria bem bacana ele estruturar isso, beleza? Vamos para o dólar. Vamos para o dólar? Cara, o dólar ele fez um movimento que buscou um pouco mais, uma região mais abaixo. Percebam que tem muita liquidez nesses pontos. Como eu falei que era interessante buscar gatilhos, ou seja, buscar uma confirmação do movimento, então ele não deu confirmação alguma, simplesmente ele abriu na região, ó, veio no gap, abriu naquela região, deu uma respirada, inclusive essa respirada aqui pagou ali alguns pontos, né? Olha lá, olha só, 13 pontos ali para cima, então foi bem interessante. E essa queda, logicamente, pagou bem mais, 82 pontos. E é exatamente que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque ele, através da mudança de caráter, ele vem fazendo boys, boys, e aí ele muda e quebra a estrutura maior. Agora, nesse momento, o que nós temos? Nós temos um range que está sendo estabelecido, exatamente esse ponto que foi quebrado. Aqui, nesses movimentos, lógico, deixa eu apagar isso porque não foi respeitado, tá? Não teve como. Eu não fico confortável quando eu estou no movimento de uma subestrutura, que eu mesmo assim, contra a tendência, eu preciso de confirmações. Então, nós temos essas regiões aqui também como uma região de supply, né? Uma região de oferta, ok? Então, a gente tem que considerar isso. Aqui também nós temos uma região, deixa eu trazer para o 15 minutos para ver o que a gente pode ver, perceber aqui melhor. Deixa eu ver, a gente tem esse order block aqui também, que é muito importante, tá? É justamente ele que é o promissor dessa queda. E aqui também a gente não pode deixar de destacar aqui algumas regiões de possível retração que ele pode querer vir a capturar. Beleza? Então, são esses dois pontos aqui que nós temos no dólar. Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Lembrando que quando eu traço um range lateral, eu estou falando unicamente das regiões Premium e Discount, ou seja, é uma região mais cara e uma região descontada do preço. Agora que nós sabemos que o flow, ele vem, né? Na verdade, ele está seguindo um movimento de baixa, embora ele já chegou a mitigar essa região, ó, preste atenção. Esse é um ponto que ele faz, ele vem numa tendência maior, ele faz um boy nesse ponto, ó, ele muda o caráter naquela estrutura, tá certo? É importante vocês saberem disso. Ele muda o caráter nessa estrutura aqui, tá? Então, vocês precisam entender o que é que eu estou falando. Ele faz um boys e automaticamente ele vem e muda o caráter para cima, tá bom? Então, ele fez essa mudança de caráter. Então, automaticamente nós temos esse range. Então, o dólar, ele está em uma região que ele chegou a mitigar esse ponto, tá? Ele chegou a mitigar esse ponto, ó. Olha só que interessante. Ele chegou a mitigar essa região, inclusive ele veio em uma região de demanda desse ponto, ó. Isso aqui tudo é região de demanda do dólar. Então, você precisa entender que ele iria realmente fazer esse repique, né? Tocar nessa região e dar aquela resposta, entendeu? E através desse movimento, ele pode continuar subindo, mas ele vai estar dando uma resposta para poder mitigar. Ou seja, se ele vier quebrar essa estrutura, de toda maneira, em um tempo gráfico maior, né, ele vai estar mitigando essa região,
e ele vai acionar gatilhos de venda para você poder realmente sair. Não pense em querer surfar, por exemplo, a estrutura de uma perca de fundo aqui, por exemplo. Cara, por isso que o institucional ele é interessante demais, porque sabe os pontos que você pode ter. Então, através desses movimentos, sempre com o pensamento daquela famosa frase que eu disse, a célebre frase, né? Bumbumzinho na parede para você não ser estopado, beleza? Show de bola? Vamos lá para dar uma olhadinha no euro. O euro é o seguinte, galera. O euro ele perdeu esses fundos, né, essas regiões de demanda, e ele faz um boys para baixo. Olha só que interessante, cara. Tinha acionado essa venda, né? Acionou a venda, esse movimento todo, olha só, o que eu falei, né? Capturou toda essa liquidez, e no vídeo lá ele faz um boys para baixo. Então agora, nesse momento, prestem atenção. Já que ele está seguindo um flow de baixa, mas ele chegou na região muito importante aqui, inclusive do 4 horas, olha só, ele faz esse boys, né? E vem com toda essa estrutura aqui. Se eu vier aqui para 1 hora, vocês vão ver melhor, tá bom? Ele está atualizando aqui, muita coisa aberta, enfim. Então ele chegou nesse ponto e está perdendo esse fundo, olha só. Ele pode cair mais, Felipe? Pode cair mais um pouco, mas é justamente por isso que você traz para um tempo gráfico menor, para você entender, né, que existem os gatilhos, tá? Onde você vai refinar e vai pegar realmente num ponto bem interessante. Então aqui é uma região que ele já está, né, já invadiu, já chegou, já está naquele ponto. Inclusive é interessante, deixa eu ver, chegou nesse order block, exatamente. Ele pode, inclusive, perder essa estrutura ou até mesmo perder esse fundo, tá? Ele pode perder esse fundo, mas se você prestar atenção, ele vem fazendo boys, seguindo a estrutura maior, né? Deixar um topo, que ele vem mitigar essa outra região, capturar essa liquidez. Então, esse range aqui ainda prevalece, ok? Esse range prevalece. E agora, no 15 minutos, a gente tem aqui uma estrutura, um range que foi exatamente esse ponto, que foi o último movimento que ele fez, exatamente desse boys. Então, o range que nós temos aqui agora é exatamente esse range aqui, ok? Onde nós temos algumas regiões aqui de interesse e muito importantes, tá? Nós temos, aqui foram aquelas vendas que eu falei, né? Que acionou, tá? Cara, o Forex é incrível, né? Um mercado muito líquido, então ele movimenta ali cerca de 5 a 7 trilhões de dólares por dia. Então, um movimento que é um mercado que, cara, quando você entende a leitura, olha só que interessante. Esse trade aqui, para vocês terem uma noção, ele chegou ali a pagar, foi um risco-retorno, se eu não me engano, eu deixei esse trade aqui, mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos, acho que foi nesse ponto. E olha só o quanto que ele chegou a pagar, cara. Foi um trade ali de 33, 34 mais ou menos para 1. Então, cara, foi muito top, muito massa. Então, um lucro absurdo. Você teria aqui, né, arriscando bem pouco, tá? Então, Forex tem dessas coisas. Então, nessas regiões, nós temos deixa eu ver aqui no 30 minutos para ver. Olha só que interessante. Olha como é que está esse imbalance aqui acima dessa região de 50%. Isso aqui é um imbalance, tá, gente? É uma estrutura, é um imbalance, tá? Acima dele nós temos essa região, como uma região de supply. E aqui também nós temos essa região, ok? Então, esse ponto aqui é bem importante, justamente por conta dessa liquidez que foi capturada. Então, ele pode querer chegar nessas regiões aí para seguir esse fluxo de baixa, ok? Então, procure por vendas. Ah, mas eu posso comprar? Pode, lógico. Você pode, por exemplo, acionar um movimento como esse. Já que ele faz isso, né? Ele pode querer fazer isso aqui para chegar nesses pontos, tá bom? Mas o seu alvo vai ser o quê? Dentro dessa estrutura, dentro dessas opções de alvo, ok? Sempre assim. Já no GBP-USD, olha só que interessante, chegou ali uma região muito top também e perdeu um fundo, né? Perdeu um fundo bem interessante, já fazendo um boys para baixo. Então, mesma coisa, como o GBP e o USD, o GBP-USD e o USD, eles são correlacionados, é bem importante vocês entenderem. Olha o trade, cara, que pagou, né? Esse aqui pagou um pouco mais, né? Pagou um pouco mais, chegou a pagar quase a mesma coisa, né? Você vê, ó, 32,5, 32,35, né? Então foi bem interessante também. Olha que trade lindo, cara, safe demais, viu? Muito top, muito interessante e muito plausível aqui essa entrada, essa oportunidade. Então, já que ele chegou na região já de demanda, e ele faz um boys, muito provavelmente ele já vai fazer um movimento de retração desse ponto. Então, a mesma coisa cabe
Inclusive, gente, fiquem atentos porque olha só que interessante. Olha só onde está dando o imbalance dessa região, cara. Exatamente no eixo, gente. No eixo, aqui é onde muita gente toma stop. Por que, Felipe? Toma stop nessa região. Porque é uma região de muita liquidez. Então, muito provavelmente, ele vai querer buscar outras regiões acima, que inclusive a gente está vendo até uma aqui numa hora. Nós estamos vendo aqui uma favela order block aqui, ó, a região de supply nesse ponto. E nós temos a mesma coisa lá aqui para o GBP-USD, que é justamente essa região aqui de supply, beleza? Então tem que ficar atentos, lembrando que é importante procurar por gatilhos, tá? Procure por gatilhos, né? Ele já está indicando uma movimentação, inclusive, de acúmulo. Então pode ser que ela venha estourar exatamente para cima. E lá em cima também é a mesma coisa, cara. Procura ali alguns gatilhos, alguns pontos para você poder realmente entrar no melhor ponto possível. Beleza, pessoal? Tudo certo, nada errado? Esse foi o resumo do mercado, tá certo? Mais um raciocínio lucrativo. Acredito que você está gostando demais e não se esqueça, entra para a comunidade, link na descrição, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Se você entrou e eu mudei, passa aí alguma coisa, está sendo massa interagir com você aí. Pode ter certeza que vai ser bem interessante aí esse nosso diálogo, tá certo? Então, ó, beijo no coração de todos e vamos embora. É isso aí, galera. Valeu!